está igual a pegada de Lázaro, tá? Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Bom dia. Iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Hoje vamos encerrar o livro de Colossenses. E para nossa alegria, quem está conosco hoje é nosso querido e amado irmão Neto. Deus abençoe, irmão. A igreja, não só a minha pessoa, mas toda a igreja está muito feliz de vê-lo de volta. E esperamos Deus que o irmão passe mais 30 anos sem inventar de adoecer. Certo? Depois dos 30 para frente, a gente volta a conversar sobre doença. Certo? Deus abençoe, irmão. Muito feliz de ter conosco, irmão. E feliz também de rever os irmãos. E mais feliz ainda de saber que nós podemos estar com a nossa igreja com as portas abertas, fazendo culto como se estivesse fazendo algo escondido a Deus. Não é muito bom, certo? Mas glória a Deus que nesse novo decreto flexibilizou o culto aos 30% da capacidade. E glória a Deus por isso. Vamos nos reunir e glorificar a Deus. Amém? Amados, vamos ficar de pé para louvarmos ao Senhor com o hino 485, Livro da Vida. 485, Livro da Vida. Amém? As riquezas do mundo pouco valem para mim, pois Jesus do seu reino das-me vidas sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como a areia do mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele me prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, és morada dos santos e fiéis de Jesus. Só verá a sua glória o que crê no Senhor, cuja vida foi salva pelo seu Redentor. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Amém. Por favor, irmão Edivaldo, nos eleva a Deus em oração. Seu Deus, eterno Pai, mais uma vez, eu te agradeço por estar na tua casa, iniciar a semana na tua presença, em comunhão com os irmãos, estar feliz de ti, abençoa cada irmão que presente, abençoa o pastor que vai meditar a tua palavra, fazer o teu ensino, cada um de nós vai guardar e aplicar em seus filhos, abençoa também o teu da noite, que seja tudo realizado para a tua honra e tua glória, e aqueles que não puderam ouvir, que nos acompanham pelas redes sociais, que possam também guardar a tua palavra. Assim, glória e agradecer no dia de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos para nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 4, versículos
10 a 18. Domingo, se da vontade de Deus, ele iniciar a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, se Deus nos permitir. Já estou com os esboços prontos até 1 Timóteo, já concluí. Chega em Apocalipse e volta de novo para Mateus, e assim nós vamos até a hora do arrebatamento. Assim Deus nos permitiu, até a hora que nós partirmos. Amém? Colossenses capítulo 4, versículo 10 a 18, desta maneira está escrito na palavra de Deus, viva, eficaz e que permanece para sempre. Aristarco, que está preso comigo, vos salva, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudações de minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Que Deus aplique o texto de nossas vidas, mentes e corações. Queridos amados irmãos, chegamos ao final do livro de Colossenses, do irmão Paulo aos irmãos de Colossos, onde Paulo faz as saudações finais. E nessas saudações que a gente muitas vezes lê sem prestar atenção, há muitas verdades bíblicas, espirituais que nós devemos tomar para aplicar na igreja e em nossas vidas. Amém? Verso 1. Aristarco, que está preso comigo, vos salva, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. O apóstolo nos mostra, nessa final do livro de Colossos, uma coisa importante. Primeiro ponto, a igreja não é composta por apenas um homem. Você nota que Paulo fala de diversas pessoas que o ajudavam em seu ministério. Na igreja do Senhor só tem um Todo-Poderoso, que é Cristo. Nós, humanos, estamos na mesma nível e não há um humano mais importante do que outro. Pode ter a função diferenciada. É importante que entendamos que todo homem que faz parte da igreja de Cristo deve ser um colaborador da obra. Eu sempre me ponho na mente o que é servir ao Senhor. Será que servir ao Senhor só é estar aqui no púlpito pregando? Será que só importa a serventia se for notória a todos? É claro que o pregador está exposto, mas Deus está olhando, não é a exposição da pessoa, e sim o seu coração. Se alguém está aqui no púlpito pregando para se auto-exaltar, não serve de nada. Talvez a pessoa que limpa o banheiro da igreja tenha mais galardão do que o pregador, se assim fizer de coração. Se fizer também com raiva, com contento, também não serve de nada. Então, a importância disso, ele cita aqui no versículo 10 e 11, 3 homens. Vamos falar primeiro de Aristarco e de Marcos. A primeira menção de Aristarco está no livro de Atos, capítulo 19, versos 25.
29, perdão. 19, 29. 29, É. 19, Mostra que o Aristarco era companheiro de Paulo na viagem. E encheu-se, foi na hora da confusão que teve em Éfeso. Atos 19, 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebentando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Veja bem, este homem era companheiro de Paulo e estava sofrendo as consequências do seu companheirismo e da pregação da palavra. Foi arrebatado, foi preso pelo pessoal de Efésio, que queria que a Diana fosse mantida intocável como a única deusa deles. E teve aquela confusão toda. Este Aristarco era membro da igreja de Tessalônica, era da Macedônia, certo? E ele estava com Paulo quando Paulo embarcou para Roma. Ou então, ele era uma pessoa muito próxima ao apóstolo Paulo, estava sempre com ele nas missões. E não há na Bíblia alguma referência contrária à ação dele na Bíblia, que desonrasse o seu testemunho. O outra pessoa citada no verso 10 é Marcos. Vocês sabem quem é Marcos? João Marcos é sobrinho de quem? Barnabé. Quem é Barnabé na história da Bíblia? Você lembra quem foi os primeiros missionários? Primeira missão evangelista foi feita por Paulo e por Barnabé. E Barnabé é tio de Marcos. A história de Marcos é meio controversa. Marcos foi com Paulo e Barnabé e depois ele abandonou, não quis ir mais. E inclusive gerou uma confusão entre Paulo e entre Barnabé na segunda viagem missionária, porque Barnabé queria levar o sobrinho e Paulo não o quis, porque achava que ele iria abandonar de novo. Por favor, Atos, capítulo 13. Mostra que a saída de Marcos. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfília. Mas João, que é Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Depois, na segunda viagem missionária, há uma questão entre Paulo e Barnabé, porque justamente Barnabé queria levar Marcos. Mas o próprio Marcos, com o passar do tempo, ele voltou atrás e foi muito útil ao próprio Paulo. Irmãos, qual é a lição que nós tiramos? Que a gente não deve julgar as pessoas por fragilidade humana. Qual de nós não temos fragilidades? E muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo instinto de agradar a Deus, mas que não é a vontade de Deus. E a gente tem que também qual foi a primeira ação de Paulo? Não quero, esse homem não serve. Mas depois o Espírito Santo tanto agiu na vida de Marcos como na vida de Paulo. E Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versos 11, mostra que houve uma reconciliação. Timóteo, capítulo 4, versos 11. Só Lucas está comigo. Toma Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o
ministério. Aquele que antes Paulo não queria levá-lo, hoje passou a ser o quê? Útil no ministério. Até tem que enxergar que uma pessoa que hoje pode não estar sendo útil, amanhã pode ser útil. Que o agir na vida do crente não é do homem, é de Deus. E muitas vezes nós, como crentes, deixamos de agir segundo o Espírito, agindo segundo a carne. E isso é um problema para todos nós. Todos nós. O verso 11 fala de um rapaz chamado Jesus. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no meio de Deus, no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Marcos, Aristarco e Jesus chamado justo. Irmãos, a Bíblia dá pouquíssimas informações sobre Jesus chamado justo. Não é Jesus o Cristo, Jesus chamado justo. Apenas sabemos dessa passagem que ele era companheiro, que era cooperador do reino de Deus. E que ele não tinha abandonado Paulo. Estava lá. Marcos, estava Aristarco e estava Jesus chamado justo. A importância de homens fiéis na palavra de Deus. Porque quando não há fidelidade, não há fidelidade a Deus também. Irmãos, todos nós somos passíveis de erro. Mas você tem que ser, mesmo quando você errar, você tem que ser o suficiente para voltar atrás, recuar e se mostrar o arrependimento. Então, todos abandonaram Paulo, homem preso, mas eles ficaram com ele até o fim do seu ministério. Amém? Versos 12 e 13 fala de Epáfras. Quase não sai. É aquele negócio é um nome meio Epáfras. Saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho do que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. No início da epístola de Colossenses, Paulo apresenta Epáfras, lá no capítulo 1, versículo 6 e 7. Ele apresenta como sendo um amado conservo. Colossenses 1, 6 e 7. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Paulo enaltece, ou Paulo faz um elogio ao irmão Epáfras. Qual foi o elogio? Que ensinou a verdade. Irmãos, com certeza há homens que são mais eloquentes, que falam bem mais bonito, que têm bem mais conhecimento, mas que não falam a verdade. Aí, para Deus não serve de nada. Não é as pessoas, fulano não tem. Não. Uma das pessoas que eu admirava muito, já faleceu, lá de Taperoá, seu Zé, irmão, esqueci, vai no final do teu tempo. E ele era praticamente analfabeto. E ele conseguiu, a igreja está até hoje lá, os filhos não tiveram, não tem muito, mas enquanto ele estava era Zé Pastora. Lá de dentro, lá divisa com Taperoá e Livramento. Um homem praticamente, mas o Espírito Santo capacita, irmão. Então não é o falar bonito, é falar a verdade. Não importa. E Epáfras ensinou a verdade aos irmãos. E ele tinha muito zelo. Além de ensinar, ele orava
Pedindo o quê? Pedindo que os irmãos se conservassem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Irmãos, naturalmente há um ciclo que deve ser contínuo e nunca parar. A manutenção da doutrina que Cristo trouxe do céu. Essa doutrina deve ser pregada continuadamente. Ela não pode ter pausa, porque se tiver pausa, Deus estaria mentindo, e Deus não mente. Que Cristo disse: ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos, dos séculos, ou do mundo. Então, a igreja de Cristo é aquela responsável para propagar a doutrina que Cristo trouxe do céu. Por favor, o Evangelho de João, capítulo 7. Versos 16 e 17. Amém? E Jesus respondeu, disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Fazer a vontade dele. Dele quem? Deus. O que foi que Epáfras orava aos irmãos? Para eles estarem firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Então, irmãos, a oração é essa, o pedido é esse, que nós possamos estar firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Cada irmão deve orar um pelos outros pedindo firmeza, porque a firmeza é uma característica de quê? Você não vai estar iguais a aqueles que são levados por vento de doutrina, de um lado para outro. Que toda doutrina o agrada por um certo momento, por um tempo. Depois, não me agradou mais, vou procurar outra. Firme, constante e abundante. Amém? Versículo 14. Lucas e Demas. Saudai-vos, Lucas, o médico, amado, e Demas. Irmãos, Lucas é uma pessoa que dispensa apresentações. Evangelista, médico, tinha uma inspiração do Espírito Santo, claro, tão grande que ele, no Evangelho de Lucas, ele dá detalhes pormenores da presença de Cristo entre nós. Ele consegue transcrever os acontecimentos com uma clareza que não há outro. E Lucas também era médico, companheiro, e passava as aflições que Paulo passava. O outro é Demas. O caso de Demas é bem particular, bem sui generis. Ele era cooperador de Paulo, Filemão, capítulo 1, verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Entretanto, depois, Demas abandona a Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 10. Aí vai explicar porque Demas o abandonou.
Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Qual é a lição que nós temos aqui? De dois homens, dois cooperadores, Marcos e Demas. No primeiro, Marcos abandonou a Paulo e a Barnabé. Depois houve a reconciliação e Marcos voltou ao convívio e passou a ser útil no ministério. Demas era o cooperador de Paulo e o abandonou. Qual é a lição que nós tiramos aqui desses dois homens que nós já lemos em Marcos, capítulo Colossenses 4:10, e agora com Demas? Lembra aquela passagem do pai que tem 2 filhos, né? Um não vou fazer e fez à vontade, outro ia fazer e não fez à vontade. E lembra também, meus irmãos, que nos alerta para a possibilidade do irmão nosso em Cristo. Não está dizendo aqui que Demas perdeu salvação, não, viu? Nem está dizendo que deixou de ser irmão, apenas amou o presente século. Nós não estamos livres de nossa carne nos derrubar, de a gente amar esse presente século, viu? Por isso que a Bíblia nos manda a ter cuidado com a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, porque tudo que há no mundo não é de Deus, e aquele que ama o mundo não pode amar a Deus, e são coisas contrárias. Então Demas o abandonou, mas já Marcos nos encoraja a acreditar nas pessoas que estão voltando. Digamos que nós saiamos do convívio, da congregação, da obra do Senhor, e depois o Espírito Santo nos mostra, deu o contristamento e a gente volta. Nós vamos fazer o quê? Apedrejar, né? Ou recebê-lo com amor. É a balança do Espírito, que quando nos coloca como ser humano, nós vamos sempre ter um pé atrás, ou não. Mas a gente não deve fazer assim. A gente tem que receber os exemplos que a Bíblia nos dá. A regra de fé do crente é o quê? A Bíblia. Agora, claro, se o irmão não gosta de arrependimento e também não quer voltar, oremos que seja realmente irmão, né? Que vai estar eternamente lá no céu e como é que tu deixasse a gente, rapaz? Tu não tem vergonha na cara, não? Mas por enquanto, deixa. Oremos que sejam salvos, amém? Versículo 15, Paulo manda saudações aos irmãos que estão em Laodiceia. Paulo, nós já notamos aqui que a igreja de Colossos e Laodiceia era bem próxima, né? Eles estavam sempre falando uma da outra, né? Então Paulo estende a saudações também aos irmãos de Laodiceia. Foi uma carta a Laodiceia, mas nós não temos essa carta, né? Não ficou registrada aqui. O Espírito Santo não achou que era conveniente colocá-la no canudo. Então, não é a palavra de Deus, era. Mas se o que ele quis preservar está aqui. Então a gente vai discutir o que não é para preservar. O que não está no canudo para a gente não tem valor, certo? Paulo estende a saudação aos irmãos da igreja de Laodiceia. E o fato a ser descartado a respeito à igreja local. Veja o que diz: saudar os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. A igreja primitiva, a igreja inicialmente, em quase toda totalidade era feita em casas de família. Não era feita como nós fazemos hoje em igrejas. A reunião era sempre na casa de alguém. Como, por exemplo, começou o trabalho aqui em Esperança, na minha casa. Como é lá em uma pessoa, na casa da irmã Leninha, na casa do irmão Eudes. Era uma coisa natural. Quando a igreja desenvolve, chega ao ponto de ter um local específico para ela. Mas aí, igreja na casa de ninfas.
Aí quando você olha esse ninfas, alguns comentaristas dizem que é uma mulher. Aí só que, de acordo, tem um dicionário grego chamado Strong, que é o dicionário mais conhecido, mais recomendado. Não precisa estudar grego, não precisa, qualquer dúvida você tem o Google, certo? Mas se quiser também, a palavra ninfas, lá no Strong, significa noivo, com definição, cristão rico e zeloso de Laodiceia. Na tradução da Bíblia LTT, do irmão Hélio Menezes, ele fez a tradução literalmente da seguinte maneira: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e o irmão Ninfas, e saudai a assembleia que está na casa dele. Ou seja, Ninfas era um homem. Qual a importância de falar sobre isso? Porque quando se coloca na casa da mulher, a igreja de Cristo começou em Lídia, na casa de Lídia, mas Lídia não era líder. Então, para evitar confusão com liderança feminina na igreja, certo? Nenhuma passagem da Escritura autoriza. Se a Bíblia não autoriza, então a gente não pode fazer. Tem muito cuidado com isso, amém? No versículo 16, o destino da epístola. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia lede a vós também. Contextualmente, a carta era destinada aos irmãos da igreja de Cristo que estava em Colossos. Mas foi orientada a ser lida também na igreja de Laodiceia. E é orientada a ser lido por todas as igrejas. Irmãos, as cartas, as epístolas do Novo Testamento, elas não têm uma mensagem evangelística, viu? As cartas não servem para evangelizar. Isso é o que, pastor? Não. É claro que a palavra de Deus nos dá sabedoria para usarmos partes para mostrar a vontade de Deus na vida dos crentes. Mas o evangelho é feito baseado nos evangelhos. Já está dizendo tudo. Evangelho é por quê? É para evangelizar. Aí o que significa as cartas, irmãos? Alguém pode dizer o que é uma carta? Para que escrever uma carta? Será que as cartas eram para dizer coisas novas sobre salvação? Para que as cartas? As cartas, elas tinham um principal foco, que era trazer à lembrança algo que você já sabia. Não estava apresentando algo novo. A carta apenas ia trazer aspectos da doutrina e aspectos da salvação que você já conhecia. A carta não apresenta nada novo. A carta diz a você o comportamento. Por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 3. Amém? 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também já recebeste, o qual também permaneceis. Ou seja, o evangelho tem sido o quê? Anunciado. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como puro tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo algo novo aos irmãos de Coríntios? Ele está dizendo que os irmãos já sabiam daquilo. Ele estava apenas relembrando
Porque se eles estão crendo de outra forma, estavam crendo em vão. É para trazer a memória. A carta é para relembrar algo que você já sabia. Ó, o Espírito Santo está dizendo que este comportamento X, Y ou Y mais X não é conveniente ou não é algo esperado para um crente. A carta, meus irmãos, é o famoso capucá do Espírito. Ela nos mostra as nossas falhas e nossos erros, e nos mostra também as nossas virtudes que nós temos. Por isso que é destinada a um público-alvo. As cartas é destinada aos crentes, não é para perdido. Amém? Por favor, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 13. 2 Coríntios 1, 13. Vê aí, irmão de volta. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconheceis. Amém. Isso é a carta. Ó, irmãos, eu não estou escrevendo nada, mas nada, absolutamente nada que vocês já não saibam. Mas o que é que eu espero? Que vocês reconheçam essas escrituras até o fim. Carta é para relembrar o que nós já sabemos. Por exemplo, não é para ensinar salvação, é para ensinar doutrina. E doutrina só se ensina a salvos, aos filhos de Deus. Amém? Versículo 17. O aviso a Arquipo. Diz a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumprais. Arquipo era outro companheiro de Paulo de batalhas. Está lá em Filemão, capítulo 1, verso 2, fala sobre ele. E Paulo foi um grande evangelista e implantador de igrejas. E em cada igreja que ele implantava, ele criava uma associação, uma comunhão, e ele dizia: eu sou o presidente e você vai ser meu subordinado. Era assim? Cada igreja era local, visível e independente. Então, cada igreja que Paulo organizava, Deus levantava um homem para que ele fosse responsável por ela. Pode levantar 1, 2, 3, depende de Deus. Aí qual é a orientação a que ele atentasse para o ministério, que ele não se desviasse do ministério que Deus tinha lhe dado. Irmãos, todo e qualquer líder que esteja ocupando posição de liderança em uma igreja, o que é que ele é? Quem sabe me dizer? O que é que o pastor é na igreja? Um ungido do Senhor? Uma pessoa intocável? Por favor, a resposta está em 1 Coríntios capítulo 4. Amém? Versos 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer que os mordomos, que cada um requer-se dos mordomos, que cada um se ache fiel. O que é que o pastor é? Mordomo. Quem é o mordomo? É o
culpado, né? Na história de Sherlock Holmes, o mordomo é sempre o culpado. O mordomo não é o dono da casa, o mordomo é o empregado, dono da casa. Ou seja, no contexto, quem é maior? O mordomo ou as ovelhas do dono da casa? Claro que as ovelhas. As ovelhas são tão importantes para Deus que Ele constitui um mordomo para zelar por elas. Na igreja do mundo é o contrário, viu? O pastor é realmente um super-homem, um homem acima do bem e do mal, e as ovelhas devem estar ali para servi-lo e serem exploradas por ele. Mas na igreja de Deus não. Se você pensa em estar na igreja de Deus como líder, sempre lembre que você vai ser o mordomo, nunca vai ser o dono, amém? Em 1 Pedro capítulo 4, diz como deve ser a administração desse dono. Verso 10. Amém? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Ou seja, o crente que está em posição de liderança deve ser um bom mordomo e fiel a Deus. Amém? E para finalizar, versículo 18, a saudação final. Saudação de minha mão. E Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. O apóstolo salva os irmãos de Colossos com o próprio punho e faz um pedido que eles lembrassem: lembrai-vos das minhas prisões. Por que Paulo faz esse pedido? Lembrai-vos das minhas prisões. As prisões de Paulo, elas foram ruim ou bom para o evangelismo e para a palavra de Deus? Se não fosse as prisões, não tem as cartas, né? Amém. As cartas foram escritas nas prisões. E outra coisa, irmãos, as prisões de Paulo encorajaram os irmãos a: rapaz, se Paulo está preso, Paulo que é um homem que ressuscitou mortos, que curava as pessoas, está preso, porque eu também não posso, além de fechar o evangelho, ele deu livre curso ao evangelho. Por favor, Tessalonicenses, segunda, vai estudar mais para frente com mais detalhes, capítulo 3, verso 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Foi justamente o caso do apóstolo Paulo, que mesmo estando preso, seu testemunho serviu para que o evangelho fosse divulgado de modo amplo e através das cartas. As perseguições aos santos em decorrência da obediência à palavra de Deus, meus irmãos, muitas vezes terminam de forma proveitosa para o evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 8, perdão. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sempre digo que no dia que nossa igreja estiver sendo amada pelo mundo, nós entramos em decadência espiritual. Nós estamos matando a igreja. Porque o Evangelho bendito de Cristo não pode ser amado pelo mundo. Quando você disser: eu faço parte da igreja local, batista, fundamentalista, bíblica, onde você vai as pessoas não olhar assim. Anísio Mutori, eu tenho nada contra
outros acham até bonito, mas eu não tenho eu não gosto de mídias sociais. Eu não gosto, eu sou um cara bem antigo, eu sou um cara daquele. Eu uso as necessárias porque hoje em dia é necessidade. Sabe? Anísio botou lá alguma coisa sobre fundamentalismo. Aí um rapaz falou, até escreveu errado, escreveu, não foi? Eu estou fundamentalismo. Parei de ler em conceito de um fundamentalista. Porque para o mundo, o fundamentalismo é aquela loucura ali do pessoal do Oriente Médio. Né? Mas para nós não, o fundamentalismo é ser fundamentado justamente nas Sagradas Escrituras. Nossa fundamentação é a Bíblia. Então nós iremos padecer, iremos ser renegados, sim, pelo mundo. Mas enquanto nós estivermos firmes, estaremos sendo amados por Deus. Amém? Que Deus abençoe, nos fortaleça e nos capacite para servi-lo cada vez mais com a verdade do Evangelho. Amém? Meu irmão, tem condição de agradecer a Deus? Fique sentado mesmo, não precisa levantar não. Pode sentar mesmo. Te agradeço. Investindo a palavra. Fique gravado nos nossos corações. Possamos comunicar a nossa vida. Nos ajude sempre a falar do Evangelho de Cristo. Nos ajude, nos dá a palavra correta, com sabedoria. Muito obrigado por tudo. Da restauração da minha saúde, abençoe cada irmão. Também estão doentes, restaura a saúde. Para a glória do teu nome. Amém. Amém.